Bom, então, gente, a gente vai ter essa segunda parte aqui da aula sobre banco de memória. Na primeira parte, então, a gente viu o funcionamento de um banco de memória e agora a gente vai dar continuidade com a parte prática. Então, vamos ver inicialmente como que deve ser feita a declaração dessa estrutura de dados. Então, olha só, eu vou definir um tamanho máximo para esse banco de memória. Vou criar então o meu tipo do elemento que eu quero armazenar, da mesma maneira que a gente fez com as listas encadeadas e dinâmicas, né? E vou definir então um tipo para esse banco, tá? Pode ser um struct banco ou struct, até mesmo se você quiser criar uma fila usando o próprio banco de memória, você pode também, tá? Reparem que isso daqui seria um nó, então eu vou ter o elemento, que é a informação, né? E eu vou ter agora o ponteiro para o próximo, que vai ser um int apenas, tá? Então, índice que vai ter o próximo elemento lá da minha lista. E a minha estrutura banco vai ter três ponteiros, que vão ser três índices, né? O início, o fim e o ponteiro para o vazio, né? Para a lista de vazios. E o meu próprio vetor, que vai ser o vetor que vai armazenar todo o meu banco. E repare que esse V ele foi criado estaticamente, tá? Então por isso é isso que define um banco de memória, alocação estática, porém encadeada, que é isso daqui. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso daí, né? Então, ó, eu criei aqui três arquivos. O main, tá? Que eu já importei aqui a biblioteca stdio, stdlib e o banco.h. O banco.h está vazio e o banco.c tem ali importação também das bibliotecas auxiliares. Então vamos começar, pessoal, pelo banco.h. Esse banco.h, a gente vai inicialmente definir esse tamanho máximo de elementos deste banco. Vamos colocar, por exemplo, 100. Vamos definir então, por meio do typedef, o tipo dos elementos que eu quero armazenar neste banco. E vamos definir também a estrutura banco T, tá? Fiz errado aqui, né? Isso aqui é no banco.h, tá aqui. Aí a gente vai ter já algumas funções neste banco.h, vamos já fazer as assinaturas delas, tá? Então eu vou ter lá o banco T para criar este banco, verificar se está vazio, passando então esse banco como parâmetro, verificar se está cheio, inserir um elemento, banco T, elen x, o remover. Reparem que inserir e remover eu estou retornando um int que é sucesso ou fracasso, tá? Na inserção ou na remoção, tá legal? E na remoção eu vou ter aqui o x passado como referência. E a função liberar, né? Banco T. Tá legal?
Então essas funções eu vou colocar aqui no banco.c, onde a gente vai fazer a implementação delas aqui. Então, só voltando aqui na declaração, a gente vai ter esse banco, esse struct banco, que é o que a gente vai ter que definir lá no banco.c. Struct banco, a gente vai definir essa estrutura como o meu vetor, né, de tamanho, que vai ter que ser alocado estaticamente. E qual que é o tipo de cada elemento deste vetor? É um parzinho, né, com um elemento, que é informação, e o int, que é o ponteiro para o próximo. Então a gente vai ter que criar mais uma estrutura aqui, nó. A gente pode até colocar já com um typedef, e aqui chamar isso de nó-t. E aqui a gente vai ter lá o elen informação e o int próximo. E aqui a gente pode usar esse nó-t aqui para ser o tipo de cada elemento desse vetor que é o próprio banco. E nessa estrutura banco a gente vai ter também mais 3 ponteiros. O ponteiro para o início da lista, um ponteiro para o fim da lista e o ponteiro para a lista de vazios. Então a gente vai ter lá o int, início, fim e p vazio. Tudo bem? Então essa daí é a declaração do TAD banco, tá? Bom, dando continuidade, a gente vai ter que implementar essa função create, que é a criar, né? Reparem que eu estou fazendo a alocação dinâmica do banco, porém isso daí vai acabar sendo estático porque todo vetor é alocado de uma vez, tá? Então por isso que ainda a gente está fazendo, apesar de o banco ser feita uma alocação dinâmica, na verdade ali os elementos vão ser criados todos de uma vez, não vai ser elemento por elemento conforme a necessidade, tá? Então por isso que, até mesmo porque você pode criar essa estrutura banco estaticamente, se você quiser, né? É que aqui nesse caso a gente está retornando um ponteiro aqui para a estrutura banco. Então por isso que a gente está fazendo a alocação dinâmica, mas você poderia ter feito isso estaticamente se você quisesse, tá legal? E aí aqui a gente tem a inicialização da lista de vazios que a gente tem que fazer. Então isso aqui quer dizer que você vai criar aquele vetor que vai ter lá as posições 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. E isso aí, esse bloco faz com que esse próximo aqui aponte para 1, esse aponte para 2, esse aponte para 3, para 4. E na última posição, que é essa daqui, ó, ele vai apontar para -1. Tá legal? Então aí você vai ter o P vazio apontando para esse primeiro elemento que está aqui, ó, que é esta linha que está aqui, e a inicialização do início e fim para -1, quer dizer, a minha lista de elementos está vazia por enquanto. Tá? Então isso que está sendo feito aí nesta função. Então vamos implementar ela aqui rapidinho. Então, a gente vai criar inicialmente um ponteiro B, que vai ser criado dinamicamente, tá? Malloc.
size of banco T. Aí a gente vai, então, fazer a inicialização da minha lista de vazios. Então, vou fazer um for de 0 até tamanho menos 1, até o penúltimo elemento, né, desta lista. A gente vai setar o b de v de i para i mais 1. Tá legal? Depois que terminar isso, a gente vai setar o b de v de tamanho menos 1, que é o último elemento da lista de vazios. Aqui fiz errado, aqui tem que ter próximo, tá? Porque aqui é uma estrutura, então tem um ponteiro próximo aqui. E aqui também um ponteiro próximo apontando para menos 1, que é o último elemento desta lista. Aí a gente tem que setar também os ponteiros do banco, né? Então P vazio aponta para 0, o início aponta para menos 1 e o fim aponta para menos 1 também. Tá legal? E aí finalizar com return B. Tá, e agora verificar se está vazio, se o banco está vazio, infere saber se o início ou o fim aponta para menos 1, tá? Então a gente só coloca pode colocar um assert B diferente de nulo. Até você pode usar esse assert aqui em cima, né? E tem que incluir também. E aí aqui a gente faz direto return B de início igual a menos 1. Então se for menos 1, quer dizer que está vazio. Se está cheio, é só eu verificar se o P vazio está menos 1. Quer dizer, se tiver menos 1, significa que o banco está totalmente cheio, você não consegue inserir mais nada, tá? Então, aí a gente vai verificar se P vazio é menos 1, tá legal? Beleza. Uma outra coisa também, pessoal, que a gente pode fazer é criar as nossas próprias funções de alocação, de alocar ou uma lock ou free nosso, né? Que na verdade, ao invés de fazer uma lock ou free na heap, a gente vai fazer no nosso banco, tá? Então, a gente pode fazer algo assim, né? Ó, pode até criar aqui funções auxiliares chamadas então de obter nó, passando esse banco como parâmetro e a posição que esse cara vai me retornar. Ou poderia ser até assim, né? Obter nó. Então, essa função vai procurar no banco uma posição vazia, usando o P de vazio, né? Que vai ser usada para inserir um próximo elemento. Então, essa função obter nó vai ser chamada dentro da função inserir. Tá legal? Então, vamos ver como é que a gente implementaria isso, né? Para obter esse nó, quer dizer, obter um nó, uma posição que esteja vazia, a gente tem que verificar se o P, se o B de vazio é menos 1. Se for menos 1, quer dizer que eu não tenho mais posições vazias
no meu banco. Então, eu posso retornar -1. Quer dizer, não consigo fazer mais uma alocação, né, entre aspas, não consigo obter mais uma posição vazia no meu banco. Então, daí ele retorna -1. Caso contrário, quer dizer, a minha lista de vazios tem elementos ali, eu consigo fazer a inserção de mais um elemento na minha lista, eu vou obter esse cara por meio do meu B de P vazio, tá? Que é o primeiro elemento, né, desta lista de vazios. Aí eu vou fazer com que esse B de vazio receba o B de vazio, o B de V, né, de posição ponto próximo. Tá legal? Então aqui, ó, P vazio, né? Então, na verdade, eu estou pegando o ponteiro inicial do P vazio e apontando para o próximo elemento dessa lista de vazios. Tá legal? E vou também fazer o seguinte, né? Eu vou fazer o B de V de posição, ponto próximo, receber -1. O que quer dizer isso daqui, né? Quer dizer que esse elemento da posição é o que eu vou retornar aqui embaixo, né? Ó, vou retornar para o usuário, né? Para quem está chamando a função, que é o elemento que vai ser usado, a posição que vai ser usada para inserir um novo elemento na minha lista. Então eu já vou setar esse ponteiro para o próximo aqui, ó, para -1, que é para eu desligar ele da minha lista de vazios. Tá? Porque aqui ele está apontando para o próximo elemento da lista de vazios. Então aqui eu estou setando para -1, quer dizer, estou desligando ele dessa lista. Tá legal? Basicamente é isso daí. Bom, aí eu tenho a função liberar nó. Aqui na verdade vai ser simplesmente um void. E aqui eu vou passar o banco e vou passar a posição que eu quero liberar, que eu quero remover da minha lista de elementos, mas inserir ela na minha lista de vazios, tá? Então eu vou remover da minha lista de elementos e vou inserir na minha lista de vazios. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o B de V de posição, ponto próximo, receber o B de P vazio. Quer dizer, eu estou inserindo esse elemento à esquerda da minha lista de vazios. E vou fazer o B de P vazio receber a posição. Tá legal? Basicamente é isso. Se você quiser, você pode verificar antes. Dar um acerte aqui, né? B diferente de nulo. E aqui também, né? Tá legal, gente? E se você quiser também, você pode fazer um acerte que a posição seja menor do que tamanho, tá? Porque posição maior ou igual a 0 e posição menor do que tamanho, tá legal? Para ficar mais seguro isso, né? E basicamente é isso. Então vamos fazer agora a função inserir. A função inserir, eu vou inicialmente obter o nó que eu quero inserir. Tá legal?
Então, eu vou obter um nó, né, uma posição vazia no meu banco, para eu fazer a inserção. Vou verificar se essa posição for igual a -1, quer dizer que eu não tenho mais posições vazias neste banco de memória. Então eu não consigo remover mais nada, não consigo mais inserir nada neste banco. Então eu vou retornar aqui 0, tá? Quer dizer, não consegui inserir o elemento. Por outro lado, se eu conseguir uma posição neste banco para fazer a inserção do elemento x, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a inserção sempre no final da minha lista, tá? Então, inserção no final e remoção do início. Então, eu vou fazer o B de V de posição, ponto info, né? Recebe o x. Lembrando que essa posição foi obtida por meio da função obter nó. Vou fazer o B de V de B de fim, ponto próximo, quer dizer, o último elemento da minha lista de elementos, o próximo dele vai receber a posição, tá? Então eu vou fazer a integração deste elemento novo no final da minha lista de elementos. Por isso que é V de B de fim, quer dizer, o último elemento, ponto próximo, quer dizer, o último ponteiro lá da minha lista recebe essa posição, que é o elemento que eu estou inserindo. E por fim, eu vou fazer B de fim, recebe a posição também. Tá? O que falta fazer? Falta verificar se esse elemento que eu estou inserindo é o primeiro elemento. Tá? Se for o primeiro elemento, eu vou ter que atualizar também o início, né? O B de início. Então, se o B de início for igual a -1, quer dizer que é uma inserção do primeiro elemento. Então, eu faço B de início, recebe a posição também. Tá legal? E aí, por fim, retorna 1, quer dizer, fiz a inserção com sucesso. Tá joia, gente? Agora a função remover. Função remover, eu vou primeira coisa, né, verificar se a lista está vazia. Primeira coisa, verificar se o B existe, né? Acerte B diferente de nulo. Segunda coisa, verificar se B de início é igual a -1. Se for -1, quer dizer que a minha lista está já vazia. Então, também vou retornar 0. Quer dizer, não tenho o que remover desta lista. Aí, lembrando que a remoção é do início da lista, tá? Então eu vou remover o primeiro elemento desta lista de elementos. Então o meu x vai receber quem? O B de V de B de início, ponto info, tá? Que mais? Vou pegar essa posição desse B de início, que é o cara que eu vou ter que fazer a remoção do meu banco de memória, por meio da função liberar nó. Então eu vou fazer essa posição, recebe o B de início. O B de início recebe o B de V de posição, ponto próximo. Tá legal? Quer dizer, o segundo elemento, né, desta lista. E vou chamar a função liberar nó, mandando o B e a posição que eu quero remover,
tá? Que é exatamente essa função aqui, ó, que eu passo o B e a posição que eu quero remover. Tá joia? E retorno 1. E aí, a função liberar, a gente tem que olhar o criar, né? Então, o criar eu tenho apenas uma lock, então a minha função liberar consiste em apenas um free. Lembra que é sempre a mesma quantidade de mallocs e a mesma quantidade de frees. Então aqui é só simplesmente chamar free de B, que já vai fazer a remoção de toda essa estrutura que está aqui, ó. Tá? Lembrando que esse V foi criado estaticamente, então ele vai ser desalocado automaticamente com a desalocação da estrutura banco. Beleza, pessoal, é isso daí. Essa foi a implementação. Vamos testar agora com o nosso main. Vou criar então um banco B. Criar, tá? Função criar aqui. Aí vou inserir alguns elementos. Vou colocar enquanto não estiver vazio o meu banco. Então, ó, está vazio, né? Enquanto não estiver vazio o meu banco, eu vou remover de B um elemento X, que a gente vai criar aqui, tá? E vou imprimir esse elemento na tela. E aí eu vou ter aqui /n. E por fim, o liberar B. Então, estou inserindo aqui alguns elementos. Vamos inserir mais alguns. E aqui eu vou, por exemplo, chamar um remover o elemento... tá, aqui na verdade eu quero... o remover já está sendo chamado ali embaixo, né? Então, na verdade, ele vai remover como se fosse uma fila, tá? Então, esse banco está trabalhando como se fosse uma fila, inserção no início e remoção inserção no fim, remoção do início, tá? Então, por isso que esse remover aqui, ele vai imprimir os elementos nesta ordem de inserção, tá legal? Então, vamos testar. Tenho aqui os meus 3 arquivos. GCC-O banco 6.c. Tá banco.c na linha 18. Aqui, P vazio. Beleza. Agora vamos rodar então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então tá aí a implementação aí do banco para filas, tá? E, bom, pessoal, agora como exercício, tá? Aqui tá tudo que a gente já fez, né? Ó. Eu vou deixar como exercício, pessoal, fazer inserção no início, remoção de um elemento
passá-lo como parâmetro, tá? Então vale a pena vocês implementarem, né, diferentes versões aí das funções inserir e remover. Então inclui aí inserir ordenado. Então, como você quisesse fazer, por exemplo, uma inserção de usando uma lista ordenada, encadeada e ordenada, só que usando o banco de memória, tá? Remoção de um elemento x que você passa como parâmetro, não remover do início ou do fim, tá? Mas remover um elemento x que pode estar no começo, meio ou fim da tua lista. E as funções, né? Inserir no fim a gente acabou de fazer, mas você tem também o inserir no início, né? Inserir no início. O remover a gente está removendo do início, então esse daqui vale a pena, né? Remover do fim. E o remover x, que é o que eu acabei de falar. Tá legal? Então, como exercício, eu vou deixar para vocês fazerem isso daí. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre banco de memória e a gente se vê na nossa live. Valeu, gente? Até mais. Obrigado e até lá.